Bom dia a todos. Satisfação estar com vocês, porque esse é um momento muito importante quando a gente começa a perceber as convergências da escola com a clínica. As convergências de uma prática integrativa que acontece no espaço da saúde, mas também acontece no espaço da escola, da educação e da formação de professores para uma educação dentro de um cenário cada vez mais complexo. Nós sabemos que a sala de aula é um espaço onde a gente observa a cada dia uma multidão de sensações, para além das técnicas e da própria aula, do próprio conteúdo. Então a sala de aula também é um espaço que eu costumo dizer, junto com os meus colegas lá da PUC de São Paulo, que precisa ser um espaço terapêutico também. Né? E de que maneira a gente fortalece essa rede de professores para perceber um mundo em constante transição, não é? E cada vez mais complexo a partir dessas transições todas que a gente vê fora dessa escola. Então, eu vou começar aqui. Serei breve, tá? Não tenho assim muitos slides, não. Mas para começar a questão da arte, né? Se a gente for olhar um pouco os textos de Hipócrates, ele fala que a arte é ela tem um tripé, né? A arte ela precisa de autoconhecimento, técnica e intuição. Então, quando eu cuido de mim e cuido do outro, eu estou num espaço da arte do cuidado, eu estou minimamente fazendo uma leitura sobre quem sou, em que local estou, e ao mesmo tempo, com as minhas técnicas, com o meu conhecimento, eu vou também intuitivamente agir. Eu vou intuitivamente fazer com que aquele cenário, aquela situação, seja minimamente modificada ou melhorada. Né? Então, ali são os espaços onde eu fico transitando. Na PUC, deixa eu ver aqui. Aqui. Na PUC de São Paulo, eu trabalho com um grupo de pesquisadores na parte da interdisciplinaridade. Então, essa vontade de conhecer outros campos dos saberes vem destas provocações da professora Ivani Fazenda, lá em 2002, né? Quando ela fala, você quer conhecer o espaço do outro, vá até o espaço do outro. Não fique estudando dentro do seu escritório. Vá, conheça, faça com que a comunicação seja de mão dupla. E tente fazer com que, através da sua coragem de conhecer outros territórios dos saberes, outros campos dos saberes, a gente possa minimamente estar humilde diante do saber do outro. Isso eu acho que a gente tem que levar, tanto para quem é educador, quanto terapeutas, médicos, há uma história a ser narrada da pessoa que nos procura, daqueles que nos procuram. Há uma história a ser contada, por palavras, por gestos, pela escrita, não importa. E aí a gente está ali para que essa presença e esta relação se estabeleça. Então, eu costumo dizer que eu vi um vídeo do Dr. Paulo de Tarso, acho que era no Globo Repórter, acho que foi em 2006 ou 2007, e eu já estava estudando meu doutoramento nessa questão do cuidado ao humano. E eu falei, bom, eu tenho que parar de falar sobre cuidado apenas com os pedagogos. Eu vou falar sobre o cuidado com a área médica, com a área da saúde. Então, assistindo uma reportagem do Dr. Paulo, eu liguei no consultório dele, ele tinha um consultório em São Paulo, e ele me atendeu prontamente, ele falou, não, vem aqui. Eu estou pensando em montar uma equipe interdisciplinar dentro do Einstein. Isso foi em 2006. Né? Então, a gente começou a conversar muito e trabalhar as convergências de uma prática integrativa na saúde e na educação. Então, eu acho que é um pouco desse caminhar, né? Dessa presença constante, é que eu vou trazer algumas ideias para vocês, e a gente vai construindo alguma coisa aqui que eu não sei exatamente o que vai ser.
né? Cada um vai elaborando e lançando dentro da sua trajetória, do seu espaço de trabalho, do seu espaço de vida, tá bom? Sou também, atuo lá no Senac São Paulo há 20 anos, e o Dr. Paulo de Tarso falou para mim assim, olha, vou abrir uma pós-graduação em 2013, mas é só para médicos. E eu falei assim, mas tem certeza que é só para médicos? Poderia ampliar um pouco o escopo para terapeutas, para pessoas que minimamente cuidam de outras pessoas? E a gente foi conversando, então em 2013, quando lançou a primeira turma, aí eu já estava lá com o meu grupo, né, como aluno, e aos poucos fui trilhando e reafirmando que somos cuidados e também cuidamos de outros. Então a gente se cuida primeiro, entende esse campo imenso que nós somos de sensações, de significados, para depois, mais fortalecidos, a gente cuida de outros, né? E aqui tem uma foto das ruínas, ainda lá na cidade de Atenas, de um templo de Asclépio, né? Os famosos templos asclepianos, onde as pessoas iam para se tratar, para tratar de suas feridas, né? Para tratar das suas dificuldades de compreensão de si mesmos. Então esses templos de Asclépio, né, asclepianos, eram espaços onde a medicina se fazia de uma forma bem diferente, obviamente, da medicina dos últimos 600, 700 anos, sei lá. Mas aqui nós tínhamos um lugar onde as pessoas se tratavam, né? Diz toda a história que Hipócrates, o pai da medicina, ele tem aí uma linhagem asclepiana, né, de Asclépio. Então esses templos, eles reuniam terapeutas, né, para fazer uma coisa importantíssima dentro do nosso espaço da escola ou da saúde. Eles escutavam as histórias das pessoas que chegavam lá. Eram espaços de escuta, e uma escuta marcada por muita presença. Não era uma escuta qualquer, né? Então a gente começa a ver aí um local onde, por finalidade, era recebam todos. As pessoas iam e dormiam nesses lugares, né? Eram tratamentos com óleos, eram toques terapêuticos, eram espaços de escuta de verdade, e as pessoas se tratavam por ali, né? Então eu acho que esse símbolo, para mim, marcou muito a minha pesquisa lá na PUC, porque eu falei, puxa vida, será que as escolas podem ser espaços onde as pessoas conversem sobre a sua essência? Será que as clínicas ou os hospitais podem ser espaços onde a gente aprende com o outro o tempo todo e se revê na prática, né, na minha prática? E, mais do que isso, observo que a minha prática, muitas vezes, ela está engessada e eu preciso deixar ela um pouco mais suave para eu chegar até a realidade do meu paciente, do meu cliente. Então, são perguntas que, né, a gente está o tempo todo fazendo dentro desses espaços. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta no meio da nossa conversa, pode trazer, tá? Não precisa deixar por último, não. Aí eu encontrei um texto muito importante de um filósofo francês chamado Paul Ricoeur. O texto dele chama O Perdão Pode Curar. Então, ele começa com a questão do perdão e da memória. Por que a gente precisa da memória? Para que a gente investigue os momentos onde eu não estou mais de bem com o outro. E aí eu faço uma leitura para que eu perdoe, né, o que deve ter acontecido comigo e com essa outra pessoa. Então esse espaço do perdão tem muito a ver com o espaço do bem-estar. Então essa frase também foi um marco, né, que reafirmava a importância desses dois campos do conhecimento andarem de mãos juntas, né, grudadinhos de novo, a educação e a saúde.
irmãs siamesas praticamente. Aí o professor Paul Ricoeur tem uma parte do texto que ele fala: falar de cura é falar de doença. Ora, poderá falar de doença alguém que não seja médico, ou psiquiatra, psicanalista? E o professor Paul Ricoeur afirma: creio piamente que sim, pois as noções de trauma, traumatismo, feridas e vulnerabilidades pertencem à consciência comum e ao discurso ordinário. É exatamente este fundo tenebroso que o perdão propõe a cura. Mas de que maneira? Então aí ele começa o texto dele todinho, descrevendo a importância de ativarmos uma memória para o bem-estar comum. É um texto muito bonito, ele está tá na internet, é só você jogar lá, O Perdão Pode Curar, Paul Ricoeur. É um texto muito bonito para depois quem se interessar. Aos poucos, então, eu fui percebendo, obviamente, que educar e cuidar não tem solução. Eles precisam andar unidos. Não tem outra saída, né? Essa figura de Escher, né, mostra exatamente esse trabalho colaborativo. Não dá para você trabalhar só. Não tem, a gente precisa fortalecer cada vez mais a rede, né? Não tem mais como a gente fazer projetos isolados e despejar para a nossa equipe, né? Esparramar para a equipe e falar: olha, comprem a minha ideia. Essa construção, cada vez mais, ela tem que ser feita colaborativamente, né? E desde 2005, então, eu consegui até agora, né? 2005 até agora, eu consegui colocar um diagrama do cuidado que para mim faz um pouco de sentido, mas aí vocês tentem observar o que para vocês também é mais, né, próximo, um pouco mais distante. A gente tem ali, eu começaria com o percurso formativo de todos nós. Cada um de nós tem o seu percurso formativo, desde a infância, desde os momentos de leitura em família, ou da falta de leitura em família, né? Desde os momentos em que nós sentávamos com os nossos pais para conversar durante o jantar, ou não tínhamos esse tempo de sentarmos para jantar com os pais. Essas construções formativas, elas não estão só no espaço e no escopo da escola, elas estão no espaço e no escopo de toda a vida social. Como é que foi a nossa formação? Como é que está sendo a nossa formação? A quantidade de títulos que cada um de nós vai possuindo, vai tendo, eles estão aonde na prática cotidiana? Muitos enfeitam as paredes e fica bonito, ou eles estão de fato, esse aprendizado adquirido nos bancos escolares estão de fato sendo testados todos os dias nas violências do cotidiano? Eu acho que é para isso que serve o nosso processo formativo. É para revisitar essa parte teórica, conceitual, que aprendemos nos bancos escolares. E lá na cidade, como a Lucília falou, né? Pelo Fernando lá na escola, é que eu fui escutar a cidade de São Paulo. Mas é na cidade que os nossos diplomas vão fazer efeito. É na cidade que a nossa técnica vai fazer efeito. É com os outros lá fora que os nossos conteúdos vão ter mais significado ou não. É lá, exatamente lá. Por isso que o percurso formativo ele gruda na escuta lá em cima, como uma atitude, né? E uma escuta inteira, de corpo inteiro, não é só com a audição. Eu escuto quando eu coloco à disposição do outro todos os meus sentidos. Isso é um pouco da escuta sensível do professor René Barbier. Eu só consigo escutar na presença quando eu me disponho a estar presente com o outro e, de fato, entendê-la em seus gestos, em suas falas, em suas narrativas, em suas respirações. Ou
né? Naquele momento de silêncio que se dá no momento de terapia, onde parece que ninguém mais vai falar mais nada, aquele vácuo, aquele vazio do diálogo, é um momento muito interessante, porque eu coloco sempre 20 segundos quando eu faço uma pergunta. Eu gosto de deixar 20 segundos em silêncio para ver como é que a gente se comporta, como é que as pessoas se comportam, porque é nesse vácuo, é nesse momento é que a gente vai fazendo todas as conjecturas para fazer uma pergunta ou para contar alguma coisa. Então eu acho que essa escuta ela precisa estar o tempo todo a serviço do outro. Isso é a escuta que a gente gosta de trabalhar, né? Ela é corajosa, né? Difícil, mas ela é corajosa e muito necessária nos dias de hoje. Eu entendo assim. Aí eu vou na outra ponta, cuidar de si. Falou-se muito, o Dr. Carlos falou, da questão do autocuidado, né? A Lucília lembrou do autocuidado, a Jaina também. A gente tem um foco muito grande no autocuidado, e ali está cuidar de si, porque esse foi depois da, da pesquisa de doutorado, ficou assim, né? Mas hoje eu sei que é o autocuidado e a importância dele no nosso fortalecimento diário, né? Grudado ao cuidar de si, eu tenho uma atitude importantíssima, que é de reconhecer o talento do outro, reconhecer na história do outro uma possibilidade terapêutica, né? E reconhecer na capacidade do outro de se autocurar. Entregar também o outro, fazer uma parceria com o meu paciente, com o aluno, com o cliente, de que esse espaço a gente está caminhando juntos. Eu preciso reconhecer no outro esse potencial. E aí eu modifico a minha linguagem, modifico minha maneira de se comunicar. Às vezes a minha linguagem é muito rebuscada, porque eu aprendi assim. Aí eu não chego no outro, eu não atinjo o outro. Então eu preciso reconhecer também essas capacidades comunicacionais e adaptar minha linguagem imediatamente, né? E assim a gente vai caminhando juntos nos tratamentos, nas terapêuticas, né? Vou descendo ali, cuidar do outro. Fortalecido lá em cima, eu cuido do outro numa dimensão colaborativa. Numa dimensão colaborativa. Aí tem um ponto importantíssimo ligado à responsabilidade. Como é que eu me responsabilizo? Ou como é que o meu paciente, o meu cliente se responsabiliza por seu tratamento? Se responsabiliza pela terapia? Se responsabiliza por rever o seu estilo de vida que está causando todo aquele transtorno? Então eu acho que essa caminhada, obrigatoriamente, ela é colaborativa, não tem outra saída. E cuidar do mundo dentro de uma abordagem que a gente chama lá na PUC, a gente estuda isso lá, que ela é interdisciplinar, né? A gente pensa que a interdisciplina é sim um espaço. Aliás, Dr. Carlos, aquela imagem está excelente, né? A questão da inter, da multi, da trans, é isso mesmo. Porque há um campo de intersecção de conhecimentos, mas também há um campo de intersecção de atitudes. Então imaginem vocês, posso juntar a medicina com a matemática e a engenharia, vai sair alguma coisa no meio. Mas eu posso juntar a Ana, que é engenheira, que tem 2 filhos, que mora sozinha, com o Luiz, que é matemático, que quer aprender sobre práticas integrativas, com o Roberto, que é da biologia. Então, eu estou juntando histórias para além dos nossos conhecimentos e das nossas disciplinas. Eu estou juntando também pessoas, né? Eu acho que a gente trabalha muito lá na PUC essa questão de como as pessoas se encontram, por que elas se encontram e qual é a qualidade dessa reunião de pessoas, né? Basta a gente olhar hoje aqui, né? Por que a gente está reunido? Algo nos chamou,
né? Como a Jaina falou, algo nos chamou. Daqui a gente vai extrair algo que podemos aplicar imediatamente ou podemos ainda decantar mais. Espera um pouco mais. Sabe aquele momento do silêncio, do vácuo? Deixa num cantinho algumas coisas, depois a gente recupera, quando fizer sentido no cotidiano de vocês, né? Aí eu vou circulando lá e vou passeando por esses cuidados e por essas atitudes que estão em azul. E aí acho que foi a forma de eu tentar organizar o meu pensamento, porque eu costumo dizer aos meus alunos que o meu pensamento não é linear, eu viajo na maionese mesmo, tá tudo bem. Viajar na maionese é um termo mais antigão, né? Acho que deve ter um termo mais novo, talvez, sei lá. Sei lá. Bom, eu sou antigão, não tem jeito. A questão é, como não é linear o meu pensamento, e a minha escrita muito menos, eu preciso me ancorar em algumas coisas como esse diagrama. Então, para mim, faz sentido. Às vezes eu vou lá, recupero uma atitude, mexo nele e tal. Então, acho que me ajuda a caminhar. Pisando na escola, que é o Senac de São Paulo, e pisando na área da saúde, que é a minha função de coordenador de curso lá no Hospital Albert Einstein, que eu estou lá com a equipe de médicos. A gente está caminhando juntos. Eles precisavam de um pedagogo e aí eu estou lá. Estamos fazendo um quarteto lá, né? Ah, sou eu que mudo, né? Tá aí. Quando eu falo... Esse é um cartaz muito bonito que o ano passado a Organização das Nações Unidas, ela fez um festival para comemorar os 70 anos dos direitos humanos. Então foram mais de 150 cartazes premiados no mundo inteiro. E eu fui recuperando alguns cartazes. Esse cartaz, ele me chama para uma questão muito importante quando a gente fala de prática integrativa, de terapias integrativas, que é a questão dos nossos níveis de vulnerabilidades. Cada um de nós está num momento de vida ou numa prática cotidiana com mais ou menor vulnerabilidade. Então eu não posso exigir do meu paciente, do meu aluno, que ele se alimente com determinados produtos que eu acho que para mim faz super bem. Por exemplo, né, um exemplo só. Ou não posso exigir, por exemplo, dos meus alunos, se eu tiver aula às 7 horas da manhã, que eles cheguem às 7 horas da manhã. Eu preciso entender de onde eles vêm, que bairro eles moram, quais as conduções que eles pegam, e ser flexível com a chegada desses alunos. Eu não posso, né? Porque eu posso falar, porque as vulnerabilidades são diferentes. Uma diretora de escola de educação infantil falou para mim uma vez: professor, no município de São Paulo, tem o Vale Leite, leite em pó. Se a criança faltar mais de 3 vezes no mês, não ganha 5 quilos de leite em pó. E aí a gente conversando numa roda de prosa, que a gente fala lá em São Paulo, né? Uma roda de prosa, a gente começou a investigar por que é que as crianças estavam faltando. Pergunte para as mães. Ela começou a investigar a vida, a história das mães. E as crianças que faltavam eram crianças que moravam em comunidades muito violentas e com alto índice de tiroteios e de facções. E a mãe não levava a criança. Ou seja, só para resumir, nós todos temos nossos níveis de vulnerabilidade, cada um de nós sabe o seu. Uns com mais, outros com menos. Mas eu preciso entender a história. E eu preciso ser maleável com algumas histórias. E eu dizia para a professora, por favor, leve isso para o seu secretário da educação. Além da mãe não poder chegar até a escola por questões de morte, risco de morte, ela ainda perdia alimento. Então a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem. Depois de 2 meses de aula, ela me relatou que todas as crianças estavam com presença todos os dias. Pelo menos para ganhar o leite.
Porque levou-se para um outro escalão da secretaria, eles falaram, não, regra é regra, não importa onde a pessoa mora. Então aí vem uma questão muito importante, até meio ousado falar isso, né? Uma ousadia, uma transgressão. Mas eu tenho que seguir o meu amigo antropólogo Tião Rocha, que ele fala assim, salvando a vida e a dignidade humana, tudo pode. Ao salvar uma vida e preservar a dignidade humana, tudo pode. Não tem de outro jeito de você achar que está todo mundo no mesmo barco que você. Temos muitas histórias diferentes das nossas. E aí a gente caminha junto. Então eu gosto da imagem desse cartaz aí das Nações Unidas. Porque somos humanos, não tem outro jeito. Esse é outro cartaz. Né? Estamos em prol de um único serviço, né? De um único planeta. Esse eu não vou passar, não. Acho que não, precisa não. E aí, meio que já caminhando, talvez, para um fechamento dessa vivência, eu tive a possibilidade de aprender muito com 980 professores da rede municipal de São Paulo, na diretoria de ensino da Freguesia do Ó. Para quem conhece São Paulo, existe um bairro chamado Freguesia do Ó. Coordenadores pedagógicos, diretores. E nós tivemos lá durante 2 anos praticamente, oficinas de autocuidado. E eu já tinha me formado no Einstein, e aí eu fui trabalhar a questão da respiração, do silêncio, da escuta. E os professores foram relatando, eram cursos bem curtos, de 12 horas durante 4 semanas. E eles foram relatando os efeitos positivos na vida das crianças, principalmente. Fazendo as crianças exercitarem o silêncio. Lógico que não precisava falar sobre o que era aquilo, mindfulness, as técnicas de relaxamento, de respiração. Não se falava isso com as crianças, óbvio, mas se praticava antes de começar as aulas. E os efeitos na diminuição das brigas, das violências, dos gritos das crianças e dos adolescentes também. Outras professoras relataram as mudanças de atitude, né? Porque ao silenciar, a gente começa a se rever. Né? Por que todas as aulas precisam ser repletas e cheias de conteúdos? Por que eu acho que ainda no século XXI eu tenho que entupir os alunos de coisas? As coisas podem ser lidas na internet hoje, ainda bem. Então que nós façamos desse encontro o significado das coisas. Dessas milhares de coisas que a gente tem, que os nossos alunos trazem, que os nossos pacientes trazem. Na educação profissional, esse período, no Senac São Paulo, 650 professores, coordenadores administrativos, e na área da saúde, nesse período que eu estou no Hospital Albert Einstein, até o momento 210 alunos, mais ou menos 50% médicos, 55% médicos. A gente faz a vivência da escuta. Eu preciso saber escutar? Na verdade, assim, nós já sabemos escutar. É que na atribulação das coisas do mundo, a gente toca o barco e vamos embora para frente. Depois a gente vê. Tem um professor que ele é um dos ícones do conceito da transdisciplinaridade. Ele chama Basarabi, Nicolescu Basarabi. E os textos do professor Basarabi, eles eram muito difíceis, porque vêm da física, né? Muitos dos conceitos da transdisciplina vêm da área da física. Depois chegou a filosofia. E os textos estavam muito difíceis de leitura, desde que chegou um momento na vida dele que a filha dele faleceu, muito nova, muito jovem. E ele começou a perguntar, para quem eu escrevo tudo isso?
Para que eu escrevo tão difícil assim? E ele começou a mudar toda a escrita, toda a narrativa dele, para dizer uma coisa só. Assim, resumindo, assim, muito bruscamente, né? Quando eu vou conversar com uma outra pessoa, eu preciso tirar da minha mente, ou minimamente diminuir o efeito nocivo da resposta imediata. Porque a pessoa nem terminou a frase dela, eu já estou com a minha resposta imediata. Aí a pessoa vai se sentir meio estranha, porque ela não terminou. Ao invés dela, ela vai ficar nervosa, ela já vai também vir contra mim, numa tréplica. E eu vou falar, puxa, mas eu também não terminei o que eu estava pensando. Aí eu já... Então viram, para o professor Nicolescu Bassarab, isso vira uma guerra. Porque eu estou sempre preparando uma resposta e para encobrir a narrativa do outro. Então ele começou a escrever textos muito simples, dentro de um conceito tão complexo como a transdisciplina. Mas isso tem tudo a ver. Por que é que antes da pessoa terminar de falar, eu já jogo um monte de coisas? Mas e aquela pausa de 2 segundos, 20, e aquela pausa de 20 segundos, vai? Sempre tem um resquício da fala dela. Aí vocês podem falar, professor Fernando, Fernando do céu, lá no Sistema Único de Saúde eu tenho 15 minutos por paciente, você não está entendendo. Não, lá na clínica onde eu trabalho, você não está entendendo, são 30 minutos por paciente, olha lá, hein. Eu tenho que ser ágil, eu tenho que ser muito rápido, eu tenho que ser... Uai. Então a gente precisa fazer uma readaptação do que é que a gente está de fato perguntando. Salvo numa situação de urgência e emergência, né? A gente está em outro nível aqui, tá? E aí, olhando toda essa turma, né? Eu mais aprendendo do que mediando essas situações, eu trouxe algumas falas, só algumas, e eu vou ler com vocês rapidamente e a gente vai tentando jogar para nosso dia, de hoje e de amanhã. O pessoal da área da saúde falando do seu aprendizado educativo a partir das vivências da escuta. Aqui a maioria são terapeutas e médicos. Fiquei em silêncio enquanto uma criança visitava seu amiguinho na UTI infantil, lembrei-me do processo de escuta e deixei o pequeno visitante compreendesse o momento de doença e morte iminente pelo qual passava seu amigo. Ele compreendeu a doença de maneira leve, lúdica e compassiva. Uma médica intensivista, né? Uma médica infantil, ela estava pronta para explicar para a criança como é que ela teria que se comportar diante do outro amigo dela. Ela lembrou do processo de escuta, do corpo, do olhar, da presença inteira, né, junto da criança. Ela deixou a criança sozinha, dentro das suas próprias construções cognitivas, espacial, social, entendeu o processo do amigo. E ela falou que foi a melhor coisa do mundo. Ela não despejou nada para ele. Ele foi lá, entendeu, viveu. Viveu a dor, né, também. Né? Que mundo complexo é esse, da sala de espera, o mundo dos que não sabem o que esperar. Estamos todos hospitalizados agora, com alguma hospitalidade. O mundo virtual domina as salas de espera, onde inquietos acompanhantes buscam companhia. Angustiados, desacompanhados, de si mesmos, inclusive. Essa foi uma vivência que nós fizemos dentro do Hospital Albert Einstein com os alunos. E eu falei para eles, vão caminhar pelo hospital. A Cris está aqui, né, Cris? A Cris pertenceu a essa turma lá do hospital, né? E aí um aluno relatou isso. Ele ficou sentado ali, escutando o espaço, sem fazer entrevista com as pessoas, mas escutando os movimentos, o corpo, a expressão facial. Isso é uma técnica que a gente precisa retomar de novo. Está esquecida, né? Muitas vezes. Essa escuta é dura e penosa, mas reflete a necessidade de buscarmos muito mais do que a felicidade, de buscarmos a cidadania
e a identidade como seres humanos. Procurei andar por onde não houvesse gente. Me dei conta disso, ainda que buzinas insistentes ecoassem em todo o meu trajeto. Esse foi o dia, a gente estava tendo aula na Paulista, foi o dia em que a ex-presidenta Dilma falou que ia dar um cargo de ministro ao Lula. E aí o mundo, pelo menos o São Paulo, parou aquele dia com buzinaços e buzinaços. Então a gente estava no meio disso, na Paulista, né? E a gente tinha que fazer uma vivência da escuta, imaginem vocês. Né? Olha a ousadia, né? Mas eu falei para os alunos, vão, não importa. O mundo é caótico, o mundo é barulhento. E agora? Né? Exatamente. Virou. À frente de uma árvore de raízes imensas, extensas plurais, acendo a lanterna. Era à noite, né? Foi à noite essa experiência que eles fazem com lanternas. Flexionei meus joelhos e toquei nas raízes da árvore. A gente está com um probleminha de princípio de incêndio. Porque aqui é um plastiquinho, né? Depois a gente acende outra. Mas a luz está presente, tá, turma? A luz continua. Flexionei meus joelhos e toquei as raízes da árvore e ali encontrei minhas raízes. Isso foi um educador físico que escreveu, um ex-aluno nosso. Mas olha a importância do símbolo, né? No meio do caos, eu encontro na raiz da árvore a minha história, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou estudando aqui nesse lugar? O que esse professor maluco está falando para eu ir na rua, escutar a rua da cidade como essa, violenta, todo mundo se matando, todo mundo morrendo. Né? O quanto que a gente também não exagera em alguns pontos, né? Mas está aí. A cidade não para, o barulho não para, o silêncio é difícil, se desconectar é difícil, o pouco de serenidade presente ali me traz uma enorme vontade de dormir. É isso. Eu sempre faço um combinado com os alunos porque a gente possa dormir à vontade na sala de aula, porque é uma questão fisiológica, biológica, eu preciso dormir às vezes. E que bom que o aluno dorme em sala, porque ele está se recuperando, os tecidos se regeneram, o ânimo dele vai ficar melhor depois que ele acordar. Durante a aula mesmo, tem alunos que dormem brilhantemente, eu acho lindo. Eu acho que está tudo bem, né? Está tudo bem, está tudo jóia, está tudo normal, né? Isso aqui. Essa última frase é interessante porque o Dr. Paulo de Tarso fala muito para a gente. Ele fala assim, se eu fosse um monge tibetano meditando para a paz do mundo, né, diante de montanhas exuberantes, uau! Mas se eu sou um educador, um médico, um terapeuta, que estou na cidade grande, no meu carro, está todo mundo nervoso pra caramba e eu consigo encontrar aqueles 30 segundos do lugar seguro da presença, eu já estou no lucro, eu estou muito bem, já estou super bem, porque essa é a realidade do século XXI. Estamos no meio caótico de tudo, né? E para encerrar, aqui vai encerrando já, viu? Aqui é um pouco do resultado dos professores da rede pública municipal de São Paulo e da educação profissional. Né? Eles falando um pouco. Fazer lembrar diariamente que somos um espírito e um corpo, e não um corpo com um espírito. Um espírito limitado, iluminado, perfeito e cheio de potencial. Imaginem isso vindo de uma rede pública, de uma área de São Paulo, que é uma área... A área da freguesia do Óleo é muito extensa, muitas escolas que vão adiante nas periferias, que tem altos índices de violência. Imagina a professora falando isso, que ela consegue entender que ela pode contribuir para o bem-estar coletivo, pode contribuir para a missão dela, inclusive. Né? Ali é o centro de São Paulo. Veja o Vale do Anhangabaú, esse é centrão de São Paulo, tá? Aquela coisa lá que alguns devem conhecer. E o cheiro de fogueira no preparo do alimento do morador de rua. Pessoas nos estranhavam.
Talvez porque usássemos singelos cadernos ao invés de smartphones. Os alunos saem com caderno na mão. Eu peço para que eles usem cadernos, caneta para escrever. E observem a cidade. Né? Só que quem observa a gente é a cidade que nos observa. E a gente estava fazendo essa experiência lá em Araraquara, no interior de São Paulo. Todos os professores descendo uma rua perto de uma área que tem na cidade, num canto lá de prostituição, até hoje. E aí era só escutando as profissionais lá saindo, correndo, falando, nossa, o pessoal da igreja chegou. Vamos nos esconder, que eles estão com um monte de caderno, vão vir aqui pegar a gente, sei lá. Então as meninas, né, os meninos também lá da cidade, começaram a correr da gente. Então quem que observa quem num processo de escuta? Será que sou eu que estou observando o meu cliente, uma paciente, fazendo uma anamnese perfeita? Ou ele também está observando que eu estou atrás da mesa, só com o meu laptop, e eu estou a 4 metros dele achando que eu estou interagindo? Acho que é um ponto para a gente começar, né, continuar pensando. As estátuas sempre geladas observam... aí vem o viés poético da narrativa, né? As pessoas, quando elas estão presentes, vem abre-se um portal da poesia, né? O portal da poesia abre, e aí eles escrevem tudo isso. Do alto os anjos tentam proteger, os bêbados, os insanos. Enquanto isso, os cupidos, por sua vez, preparam as flechas certeiras. Vi uma mulher com ar de apaixonada. E as pessoas relatam as diferenças dessa escuta da cidade, depois que eles passam por ela. Né? Muda alguma coisa. A hora que vai fazer um atendimento, no dia seguinte, eles comentam depois que foi um atendimento, se ela foi diferente. Eu coloquei um elemento a mais, talvez a respiração. Eu comecei a respirar mais quando eu estava atendendo. Ou comecei a respirar com o meu cliente, com o meu paciente. A gente começou a respirar. Porque nós estávamos afobados durante a consulta. Nós estávamos afobados. Olha que interessante. O que é a arte? Observamos lares em meio ao jardim. Moradores de rua, né? Das grandes cidades. Tanta beleza guardada para poucos, mesas reservadas ao som do fogo, no rechô, é o mesmo da fogueira que espanta o frio dos moradores da praça. E aí vem a pergunta dos professores lá. Observar a cidade não é só registrar no seu caderno e voltar para sua casa e assistir a sua TV de plasma 53, 55 polegadas. O que você vai fazer com tudo isso amanhã na sua sala de aula? O que você vai fazer com tudo isso? Eu acho que essa é a questão. Coragem, ousadia e coerência. Eu acho que esses são os princípios que eu poderia chamar de uma terapia integrativa na formação de professores. Não tem outra. Ir além das paredes da escola, enxergar através das janelas, romper limites. O que há lá fora pode haver também aqui dentro? Uau, quanto barulho! Ouço barulho de obra e vejo muitas pessoas andando de um lado para o outro. O menino de cabeça baixa, a mulher correndo e as crianças andando rápido. E no final, 2 pássaros comendo uma mamão. Perceba, do todo para uma cena. Que tal se a gente fizesse as nossas práticas integrativas diariamente, pensando nesse todo que nós somos, complexo, imensos, e voltando-se para a nossa pequenez, né? Para os nossos símbolos, né? Para o nosso ser, que ele é compacto muitas vezes. Acho que esse exercício de todo, né? Parte, todo, é muito legal. Para finalizar, o exercício da escuta requer reconhecimentos, olha lá. Pois quando um cidadão me chamou pelo nome, opa, senti vontade de conversar com ele como se fosse um conhecido. A casa me obriga a mover devagar. Essa foi uma atividade que nós fizemos no museu lá em São Paulo. Né? Mas as pessoas chamavam pelo nome, porque os alunos estavam com o crachá do Einstein, só chamavam porque você chamava pelo nome, e a pessoa se sentiu muito legal, puxa vida, é meu amigo, eu vou lá trocar ideia. Então, numa cidade turbulenta que nós conhecemos, né?
Então, eu acho que são resultados que corroboram com essa ideia de que educação e saúde são irmãos siameses, tem que andar de mãos dadas o tempo todo, sim. Está aí mais uma tela, mais um cartaz dos direitos, sobre os direitos humanos. One for all for one. Né? E é isso que eu tenho a dizer até o momento. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar com você, Jaina e Lucília, porque para mim vocês, o ano passado eu já falei isso, exemplo de dinamismo e de que o legado não terminou aqui, não vai terminar aqui. Isso é só o começo. É o segundo seminário, né? Outros virão, e aí elas estão o tempo todo nesta ousadia de falar sobre esse tema que às vezes parece meio estranho, mas não é. Né? Esse tema só fala de nós, do que nós somos e do nosso potencial de cura e do nosso potencial de cuidar dos outros. Então, muito obrigado de coração. Eu vou subir aí, tá? Vou te dar um abraço, espera aí. Mas eu não podia dizer do quanto essa palestra de escuta é importante. Que às vezes a gente não escuta nem o paciente que a gente está cuidando. Parar para escutar nessa linha da escuta sensível, escutar o marido, escutar o filho, escutar o paciente, escutar o aluno, é uma reflexão que eu acho que a gente precisava fazer. Para a gente chegar naquele momento onde a gente encontra na transdisciplinaridade, é preciso parar, refletir, né, e escutar. Fernando, brigadão. Está aqui o seu certificado, com todo carinho. Está aqui. Está aqui o seu ovinho de Páscoa, que você vai levar para escutar com quem você vai saborear esse chocolate. Né? Escuta direitinho. Aqui tem uma outra lembrança especial. Não, esse é outro. É o amuleto, onde você vai fazer o seu pedido e quando você conseguir, você vai pintar um olhinho. Aqui tem toda a instrução. Você vai escutar o seu coração, você vai escutar as suas necessidades e você vai levar o nosso coração com você também. Obrigadíssimo por você estar aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado.